tema de hoje é uma visão para a vida. Fecha os teus olhos. Peça a Deus para usar a minha vida para continuar falando contigo, porque Ele já está falando. Desde a hora que você deixou o teu lar para vir aqui, era Deus te chamando e você ouviu. Pastor, quem me chamou foi meu amigo, minha amiga, mas era Deus por meio da boca dele ou dela. E você ouviu. E agora Ele quer continuar falando contigo. Deus, nesta noite, Pai, usa os meus lábios como canal do Teu Espírito Santo, como instrumento da Tua palavra, Pai. Senhor amado Deus glorioso, que cada um de nós possa entender a importância de termos uma visão para a nossa vida. Pai amado Deus glorioso, sem visão, Pai, estamos perdidos. Sem direção, Pai, o povo perece, a Tua palavra diz. Senhor querido eterno, por isso, hoje, abra, Senhor, os nossos olhos físicos e espirituais para enxergar a visão que o Senhor tem para as nossas vidas. Senhor querido, abra também o nosso entendimento para absorver, para assimilar, mas sobretudo, Pai, para conseguir aplicar no nosso dia a dia. Porque esta palavra, Pai, ela só será frutífera se nós colocarmos em prática. Se nós apenas guardarmos, ela será como um talento enterrado. Mas se nós colocarmos em prática, Pai, nós viveremos os frutos dessa bendita palavra. Então ajude-nos, Senhor, a receber, a assimilar, mas sobretudo a praticar o que o Senhor nos ensina nessa noite, em nome de Jesus. Abra a tua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 26, no verso 13. Atos, capítulo 26, no verso 13. Enquanto você localiza, amados, Deus tem uma visão estratégica para a humanidade. Quando Deus resolveu criar você para nascer nessa geração, não foi por acaso. Nenhum de nós é fruto do acaso. Nenhum de nós. A palavra de Deus garante que os filhos são presentes de Deus. E eu vou dizer algo aqui muito profundo. Alguns pais não mereciam esses presentes. Mas Deus, pensando na humanidade, resolveu presentear a humanidade com a vida de muitos aqui. Porque você foi gerado por Deus para esta geração. Você faz parte da visão estratégica de Deus para esse tempo, para este momento, para esse dia. Quando o seu pai e a sua mãe ali, num ato de conjunção carnal, conceberam você, quem pegou aquele óvulo e aquele espermatozoide e juntou e soprou o sopro de vida nele, planejando você, colocando toda essa carga de dons e talentos que você tem, essa personalidade sua que é única, colocando em você habilidades, destrezas que não existe na face da terra outra combinação igual a você. Por isso que Ele colocou em nós marcas físicas para deixar claro quão único nós somos. Mesmo os dois irmãos gêmeos univitelinos que aparentemente aos nossos olhos são uma mesma pessoa, né? Eles têm marcas que os distinguem, deixando claro que Deus os fez único. Deus fez você único, você é parte de um plano, de uma visão estratégica de Deus para esse tempo. E nós vamos entender como funciona isso dentro da palavra de Deus. Atos capítulo 26, do 13 ao 20, diz assim: ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitares contra os agrilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor?
Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, firma-te sobre teus pés. Porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha. Tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrirem os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles a remissão dos pecados e a herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Amados, Deus tinha uma visão para a vida de Paulo. Mesmo quando ele ainda não era Paulo. Durante as nossas ministrações, todas as manhãs lá no acampamento, sob TSD, tempo a sós com Deus. Uma das características que Deus enxergou em Saulo para escolhê-lo, segundo os estudiosos, a população judaica da época era da casa de 7 milhões de pessoas. E os doutores da lei de Israel escolhem Paulo, um romano, para ser o defensor da lei, o guardião da lei. Tamanha era a dedicação e a intensidade de Paulo em tudo que ele fazia. Diga assim comigo: Saulo era intenso em tudo que fazia. Saulo era dedicado à sua visão. E ele ali tinha uma visão que a lei mosaica, a lei de Moisés, era a pura verdade e que ela devia de ser guardada. E de repente aqueles doutores da lei chamaram Saulo e falaram: Saulo, você é um guardião da lei. Até onde você está disposto a ir para defender a lei? E ele falou: estou disposto a ir às últimas consequências. Por isso Paulo se tornou um assassino de cristãos. Porque aqueles doutores da lei disseram para ele: esses cristãos, eles estão aí para corromper, eles são hereges. Mas Saulo, ele era tão fiel à visão que ele tinha, que ele foi capaz de ir às últimas consequências para cumprir a visão que ele tinha na vida. E aí acontece esse episódio que aqui, agora já como Paulo, no fim da sua caminhada, narrando para o rei Agripa um pouco da sua história. Ele cumpriu a visão que Deus tinha para a vida dele. Amados, você não nasceu só para povoar a terra. Você não nasceu para ser mais um na face da terra, repetindo aquilo que vem sendo repetido ao longo das gerações. Você não nasceu apenas para se matricular numa escola na primeira infância, para cursar um ensino médio na adolescência, para buscar um nível superior quando você se torna adulto. Você não nasceu apenas para conhecer se você é homem ou uma mulher, se você é mulher, um homem, casar e formar uma família. Tudo isso é muito bom, mas é muito pouco para a criação tão sublime que é você na mão de Deus. Deus criou você com uma visão específica para o reino dele. Tudo que Deus faz, Ele faz visando o reino dele. Inclusive eu e você. Nós fomos criados para a honra e glória do Senhor Deus, mas também para frutificarmos para o reino de Deus. Deus deu uma visão clara para Saulo. Saulo, eu apareci para você, para que você seja constituído agora ministro e testemunha
Amados, olha o que Deus estava falando. A gente precisa entender o que a gente lê. Até aquele dia, Saulo era um assassino de cristão. Saulo estava indo para Damasco para perseguir os apóstolos que lá estavam. Como é que agora Deus levanta ele para ser ministro e testemunha do quê? Das mortes que ele tinha produzido? O que Deus estava dizendo é: Saulo, a partir de hoje, você vai ter tanta experiência comigo, que você vai ter que testemunhar isso por onde você passar. Meu amado, ter uma visão para a vida começa pela escolha de ter experiências com Deus. O homem mais fiel apresentado na palavra de Deus é Jó. Jó foi tão especial que mesmo Abraão, sendo nosso pai da fé, não tem um livro na Bíblia chamado Abraão, mas tem um livro chamado Jó. Ao ponto que o próprio Deus vira para Satanás e fala: tá vendo lá, capeta sem vergonha, meu servo Jó, como o cabra é bom? Tá vendo lá? Este Jó, até este Jó tão fiel, ele chega à seguinte conclusão quando ele tem experiências pessoais com Deus. Ele diz o seguinte: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço de contigo andar. A primeira coisa, querido, para você ter uma visão clara para a tua vida, e aqui eu não estou falando só da sua vida cristã, em cada área da tua vida. Porque você tem as aptidões que você tem, quem sabe é Deus, foi Ele que te criou. E isso só vem à tona mediante a busca de experiências pessoais com Deus. Experiências pessoais com Deus. Por que você é como é? Cutuca quem está do lado e pergunta aí: por que você é como é? Os mais apaixonados viram assim para a mulher e perguntam: por que você é tão maravilhosa como você é? Né? Aqueles filhos que estão esperando um belo presente no Natal perguntam: pai, por que você é tão extraordinário assim? Né? Mas a verdade é, querido, que todos nós somos especiais como somos, porque Deus tem uma visão para mim e para você, como tinha para Saulo. Agora olha que interessante, querido, receber uma visão do próprio Deus para dar visão a outras pessoas. Porque Deus diz: eu estou te mandando aos gentios para que você abra os olhos deles, para que eles também tenham visão. Porque Paulo aceitou cumprir a visão que Deus deu para a vida dele. Hoje, amados, eu e você estamos aqui. Quem aqui tem sangue judeu? Alguém aqui tem sangue judeu? Alguém tem sangue judeu aqui? Então, se ninguém tem sangue judeu aqui, amado, somos todos gentios. Porque o gentil da Bíblia aqui é gentil com O no final, não é gentil de agradável. É gentil de não judeu. Todo aquele na Bíblia que não é judeu é gentil. Todo aquele que não é judeu é gentil. Principalmente nós aqui do Ocidente, nós devemos a evangelização do Ocidente totalmente ao apóstolo Paulo. Mas porque ele decidiu aceitar a visão que Deus tinha para ele, nós estamos aqui hoje. Paulo, ele foi chamado por Deus depois do Pentecoste. Mas a visão de Pentecoste serviu para ele. Lá em Atos 1, no capítulo 7 e 8, o Senhor Jesus disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E então recebereis o poder do Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Olha que interessante, o relato de Paulo ao rei Agripa,
quando ele diz: eu não fui desobediente à visão, mas eu anunciei, primeiramente os de Damasco e em Jerusalém, depois por toda a Judéia, e depois eu fui aos confins da terra. Paulo foi chamado por Deus, recebeu a visão de Deus muito depois do Pentecostes. Mas como era algo de Deus e a visão que veio sobre ele era de Deus, a razão do Pentecostes também valia para a vida dele. Amados, talvez vocês possam se perguntar: pastor, mas isso aí era na época bíblica, era na época de Jesus. Não, meu irmão, tudo que está na Bíblia Sagrada é verdade e é aplicável para a tua vida. Todas as promessas que estão contidas na palavra de Deus, elas continuam sendo verdadeiras e aplicáveis na minha vida e na tua vida. Por isso Deus tem uma visão para você, como Ele teve para Saulo. Ele tem uma visão específica para mim e para você. Nós estamos aqui no mês da visão. Olha aqui comigo. O núcleo aqui deste logo é a força que nos move nessa igreja. O nosso amor por Jesus e pelo nosso próximo. A nossa fé em Jesus e na transformação do nosso próximo. E a nossa decisão de não ficar só nas palavras, mas ser uma igreja de ação. Quando eu amo a Deus e ao próximo, eu tenho que ganhar. Porque a Bíblia diz assim: se você diz que ama a Deus, mas não ama o teu próximo, você mente. Então, se há amor, quem aqui tem amor em você? Então você só prova que ama de verdade ganhando, meu irmão. Deixa eu falar uma coisa muito séria aqui para você. Se você ainda não ganhou ninguém para Jesus, Jesus ainda não acredita que você ama. Isso é muito sério. Porque a palavra de Deus diz assim: nisso vocês serão reconhecidos que são verdadeiramente meus discípulos, se você amar os outros. Receber a salvação é algo muito lindo, mas é amar a si mesmo. Mas Jesus deixou um mandamento: ame o teu próximo como a ti mesmo. Se você se amou ao ponto de receber Jesus, você precisa amar o próximo ao ponto de apresentar Jesus para ele. Porque nós amamos, nós ganhamos. Porque o nosso amor não fica só em palavra, nós amamos e discipulamos. Porque as nossas palavras não são palavras teóricas, mas são palavras movidas pela fé. Nós cuidamos de quem nós ganhamos. Porque nós temos fé que Deus pode usar cada pessoa, independente de altura, idade, formação acadêmica, nível social. Porque nós temos fé no que Deus prometeu, nós treinamos as pessoas. E porque a nossa fé trabalha associada ao amor, nós a enviamos. Essa é a forma de sermos igreja. Essa visão, ela é para mim e ela é para você. Por isso, quando nós fomos conceber essa camisa aqui, nós pensamos: aonde nós vamos colocar o logo? E talvez você pense que teu coração está do lado esquerdo, mas teu coração está no meio do teu tórax. Tinha que ser exatamente onde está o teu coração. Porque essa visão tem que bater no mesmo ritmo que teu coração bate. Cada batida do teu coração, ela tem que bater nessa visão. Deus tem uma visão para a tua vida profissional. Olha bem aqui para mim. Algumas pessoas sonham alto na sua carreira. Quem aqui tem grandes sonhos para a tua carreira? Seja honesto. Deus só vai se comprometer com a tua carreira, escute bem, se Ele enxergar algo para o reino dEle na sua carreira. Para o reino dEle. Sabe por que nós não temos a maioria de crente entre os grandes CEO das empresas mundiais por aí? Porque muitos deles, no meio do caminho, esquecem quem começou a levar eles para o topo. Deuteronômio 28 diz assim:
Não esqueça de onde eu vos tirei, quando entrares na terra que eu hei de lhes dar. Eu chamo isso de síndrome da Gilete. Tem gente que pode escalar o Monte Everest e não muda. Não muda a sua personalidade, não muda o seu orgulho, não muda a sua devoção para Deus. Mas tem gente que sobe numa Gilete e já tem vertigem de altura. Quem conhece alguém assim? Você já viu? Tem gente que sobe numa Gilete, já tem vertigem de altura, já se acha superior aos outros. Hein? Como? Menos, cidadão. Menos. Antes que Deus fure o teu balão aí. E se Ele furar o teu balão, a queda é grande. A queda é grande. Quer crescer na tua carreira? Tenha uma visão clara. Eu vou até onde eu puder ir. Porque aonde eu estiver, Deus vai ser honrado através da minha vida. Amados, eu dirigia uma empresa multinacional aqui no Mercosul. Eu era presidente da empresa. E de repente veio o presidente mundial para o Brasil, porque a gente ia fechar um grande contrato com uma empresa lá do Oriente Médio. Daqui a pouco, amados, deu 5 horas da tarde. O meu chefe, o presidente mundial da empresa, estava falando. O cara pegou uma pastinha daqueles tipo faqueiro, botou em cima da mesa da sala de reunião, abriu, tirou um tapetinho, botou no chão, pegou uma bússola, olhou para onde, que sentido estava a Meca, largou meu chefe falando sozinho, começou lá, fazer a oração dele. Aquele dia eu fiquei pensando, meu Deus do céu, quantos cristãos teriam coragem de fazer isso? Quantos cristãos teriam coragem de fazer isso? Sabe qual era o valor do contrato que a gente estava para assinar? 52 milhões de dólares. E o cara teve coragem de deixar meu chefe, que era quem ia assinar o cheque, falando sozinho, para fazer as orações dele. Tem gente que por 100 conto a mais no fim do mês está vendendo a alma. Está abrindo mão da visão. Roda a baiana se preciso for, por causa de uma hora extra. Por causa de 100 continho a mais. E aí não entende, porque parece que os olhos estão vedados e não consegue enxergar o próximo passo do crescimento. Porque Deus não pode pôr uma pessoa com um coração desse numa posição estratégica, porque a vergonha é muito maior. A vergonha é muito maior. Às vezes quando só meia dúzia de pessoas te conhecem, e você envergonha o nome de Deus é envergonhado, mas o estrago é pequeno. Mas se Deus te colocar numa posição em que milhares de pessoas se espelham em você, e você envergonhar o nome de Deus, o estrago é muito grande. E a palavra de Deus diz, ai daquele que fizer tropeçar um dos meus pequeninos. Aí para preservar a tua alma, Deus não deixa você crescer. Porque você não tem compromisso com a visão. Qualquer unha encravada é suficiente para fazer você esquecer a visão de Deus para a tua vida. Nós estamos vivendo, amados, a geração do mimimi. Nunca vi tanta gente fresca na face da terra igual essa geração. Vocês me perdoam de falar assim? Porque é pura frescura mesmo. Ai, o pastor entrou pela garagem, nem me deu paz. Amados, vou falar uma coisa que eu não ia falar não. Na UTI, eu estava lá ainda agora há pouco com ele. Ontem eu estava dentro da UTI, uma pessoa me ligando, eu não atendi. Depois eu recebi uma mensagem assim, ai pastor, não atende mais a gente? Ô amados, eu confesso para você que sangue de Jesus tem poder. Não vou responder, não respondi até hoje. Não respondi até hoje. Não respondi até hoje.
Ai, a pessoa escolhe um lugar para sentar na igreja, mas ela não bota uma plaquinha com o nome dela. Aí ela chega, está lá um visitante sentado no lugar que ela costuma sentar. Passa o culto inteiro assim, ó. Que foi? Sentaram no meu lugar. Tem uma placa lá de patrimônio. Entendeu? A cadeira foi moldada só para a sua zona sul. Não foi. Amado, geração do mimimi. Perde-se a visão por qualquer besteirinha. Quando Deus te criou para um propósito supremo, quando Deus te dá a oportunidade de ser parte do plano dele para a humanidade, o todo-poderoso, o maravilhoso, o glorioso, o excelso, o onipotente, o onisciente, o onipresente, escolheu te dar uma chance de ser parte do plano dele. Com tudo que Deus é, ele resolveu escolher você, meu irmão. Para de mimimi. Para de mimimi e agarra a visão. Para de mimimi e agarra a visão. Ai, o pastor Eduardo estava de cara feia. Não é não, amados, é assim mesmo. Ele é um amor de pessoa, né? Eu uso brinco com ele assim, porque eu sei que ele não liga. Porque às vezes até isso a gente não pode nem brincar. Tem gente, se a gente brincar assim, o pastor me escolheu de propósito, eu devo ser feio mesmo, um cão chupando manga, eu vou me matar. Sabe, amados? Tem dia que eu falo para a pastora, hoje eu vou orar e jejuar e não vou olhar para o celular, porque é mimimi demais para uma vida só, amado. Deus te criou com uma visão suprema, ser parte do plano dele para essa humanidade. Para de perder a oportunidade, pelo amor de Deus. Para de perder a oportunidade. Tenha uma visão clara para a tua vida. Saulo teve um encontro com Jesus, amado. Diz claramente aqui, ele passou a viver em função da visão que Deus deu para ele. E Saulo foi um homem de muito sucesso. Porque Saulo ficou conhecido no mundo inteiro. Nós estamos aqui depois de 2000 anos falando dele. Quem quer ter sucesso na sua vida? Viva a visão de Deus, meu irmão. Viva a visão de Deus. Viva a visão de Deus. A visão de Deus passa pela dedicação. Eu falei isso para os jovens hoje de manhã lá. Se você tem sonho para a tua carreira, meu irmão, seja o melhor que você pode ser. Você não precisa ser o melhor do mundo, mas seja o melhor que você pode ser. Senão Deus não vai te promover nessa terra, amados. Porque Deus não quer ser envergonhado com a mediocridade. Se você é um profissional liberal, faça com que as pessoas que te contratem queiram te contratar de novo. Faça com quem te contrate, queira te contratar de novo. Se você é um provedor de um serviço, faça de uma maneira que as pessoas queiram de novo o teu serviço. Você vai estar glorificando o nome de Deus. Entende? Mas a gente quer os louros da coisa. We are the champion, my friend. A gente quer o louro da coisa, mas a gente não quer pagar o preço. Não quer entender que você tem que ter uma visão. Se você quer ser grande na tua carreira, tenha uma visão de excelência como Deus teve. Ele diz o seguinte, qual é a visão para o profissional cristão? Tudo que você fizer, faça como quem faz ao próprio Deus. A pergunta que eu te faço é a seguinte, meu irmão. Se Deus, que conhece o futuro, fosse fazer negócio com você, ele fazia? Se Deus que conhece o futuro, se realmente aquilo que você está oferecendo para o teu cliente, você vai entregar para ele. Porque esse é o padrão da Bíblia. Tudo que você fizer, faz como quem faz ao próprio Deus. Seja excelente. Trate com respeito. E você vai crescer. Deus vai colocar você em lugares estratégicos da sociedade. Um dia,
Um rapaz chegou para mim: pastor, ora, porque tem uma oportunidade para gerente financeiro na minha empresa. E eu tenho todas as qualificações. E, amados, eu não consegui orar por aquele rapaz. Aí eu falei: filho, está acontecendo alguma coisa aqui que eu não estou conseguindo orar por você. Tem alguma coisa acontecendo aqui, que Deus não quer que você mexa com o dinheiro dessa empresa. Aí ele rodeou. Aí ele falou: pastor, é que eu minto no meu dízimo. Eu falei: melhor é que você nem desce, filho. Agora, bancar Ananias e Safira, Deus não vai te dar a administração financeira de uma empresa se você tem coragem de tentar enganar a Deus. Não tenha visão. Outra coisa, tem que ter uma visão de decência, amados. O padrão de Deus é ordem e decência. Se você não é decente na sua relação conjugal, Deus não vai te dar uma posição estratégica na sociedade, porque você vai usar a tua posição para atrair a tua esposa, para atrair o teu esposo. Deus só opera com ordem e decência. Você vai usar da tua influência para pecar. Agora, se você tiver a visão clara, Saulo pôde ser escolhido por Deus. Amados, olha que triste isso. Milhões de judeus vivos na época. Eu não quero nem falar da escolha de Jesus. Mas os doutores da lei escolher Saulo, um romano, para ser o guardião da lei. Aonde estavam todos os milhões de judeus da época? Que não foram escolhidos para ser o guardião da lei. Deus quer te dar uma visão, querido. Deus quer te dar uma visão muito clara. Muito clara. Essa história de Paulo, ela nos dá duas lições muito importantes. Que a visão dada por Deus tem que se tornar a nossa meta de vida. E nós temos que buscar realizá-la. Se Deus tem te dado uma visão para a tua vida, faça disso a tua meta. Persiga. Faça tudo que estiver ao teu alcance para cumprir. Se Deus te deu a visão que por meio de você Ele vai salvar toda a tua família, não desista jamais. Não desista jamais. Faça disso a meta da tua vida. E não descanse enquanto você não realizar. Não descanse enquanto você não realizar. Quem lembra daquele jogador Roberto Carlos, que era do Palmeiras, depois foi para o Real Madrid? Olha lá, hein, que para eu elogiar um palmeirense, o cara tem que ser bom mesmo, hein? Corintiano elogiar um palmeirense. Mas um dia chegaram para ele, chegaram para o Vanderlei Luxemburgo, ele era técnico daquele Palmeiras da Parmalat lá, e falaram assim: qual é o segredo de que toda falta no pé do Roberto Carlos é gol? Tanto que ele foi para a seleção e nós ganhamos uma Copa do Mundo com as faltas dele. O Vanderlei Luxemburgo falou: vem ver o segredo dele. O treino já tinha acabado faz tempo. Os outros jogadores já tinham ido embora para casa. E ele estava lá no campo, 3 horas ele ficava treinando chute a gol. Ele falou: enquanto os outros já foram descansar, ele está aqui treinando. Enquanto os outros já estão dormindo, ele está aqui treinando. Enquanto os outros já estão usufruindo da companhia da esposa, ele está aqui treinando. Quem quer ter um resultado diferente, precisa ter uma dedicação diferente, amados. Isso é visão. Albert Einstein,
Ele falou: somente os loucos esperam resultados diferentes das mesmas práticas. Ou seja, só um maluco acha que vai chegar num lugar diferente indo pelo mesmo caminho. Se Deus tem te dado uma visão, e eu não estou falando aqui só de visão espiritual, eu estou falando de uma visão para a tua vida. Se você tem sonhos para a tua família, se empregue toda a energia nos sonhos que você tem para a sua família. Não se distraia, não olhe para a direita ou para a esquerda. Tenha uma visão clara e faça daquela visão a meta da sua vida. Não aceite o espírito do meia boca pegar você. Não aceite o espírito da mediocridade pegar você. Não aceite. Seja o melhor que você pode ser. Você decidiu casar, seja o melhor cônjuge que você pode ser. Decidiu ter filho, seja o melhor pai e mãe que você pode ser. Você nasceu, seja o melhor filho que você pode ser. Sua avó, teu avô está vivo, seja o melhor neto que você pode ser. Você decidiu ter seu próprio negócio, seja o melhor empreendedor que você pode ser. Você decidiu ter uma carreira pública, seja o melhor servidor que você pode ter. Você decidiu ter uma carreira privada, seja o melhor colaborador que a tua empresa pode ter. Você decidiu entregar sua vida para Jesus, seja o melhor servo que Jesus pode ter. Mas faça o melhor, meu amado. Tenha uma visão clara na tua vida. Tenha uma visão clara. Tenha uma visão clara. Agora, a segunda lição que a gente aprende com Paulo. A primeira é que a visão de Deus se tornou a meta da vida dele e ele não parou enquanto não realizou. O que ele disse antes de morrer? Combati o bom combate. Percorri a minha carreira e guardei a fé. O que ele quis dizer com combati o bom combate? O negócio foi fácil, não. Quer moleza? Toma milkshake, meu mano. Tudo o resto da vida tem um pouco de batalha. Tudo o resto da vida tem um pouco de batalha. Ele fez isso da meta da sua vida. A segunda lição que a gente aprende com ele. Quando a nossa motivação é espiritual, nós vamos ter sucesso em tudo que nos propomos a fazer. Deixa eu falar aqui, amados. Deus tem nos dado uma visão. Que Ele vai usar pessoas dessa igreja para ocupar os lugares mais estratégicos da nossa sociedade. Mais estratégico. Pessoas aqui exercerão lideranças no mundo empresarial. Pessoas aqui exercerão liderança no mundo acadêmico. Pessoas aqui exercerão liderança na medicina, no judiciário, até na política, no mercado financeiro. Só que para Deus te pôr lá, meu irmão, Ele precisa que a visão esteja clara para você. A tua motivação tem que ser cumprir o plano de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Ah, pastor, eu quero ser presidente da empresa. Por quê? Porque eu acho mó barato ser o presidente. Eu acho lindo você falar e todo mundo obedecer. Meu irmão, Deus não vai te pular. Agora, se a tua motivação for espiritual, pastor, primeiro, o senhor imagina a influência que eu vou ter como presidente da empresa? Os caras vão ter que ouvir eu falar de Jesus, senão eu mando eles embora. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. O cara se converte se quiser. Agora tem gente que sobe um degrau na carreira. Ai não, eu tenho que saber separar minha profissão de religião. Que religião o quê, meu irmão? Você é cristão, você não tem religião não. Você tem uma nova vida em Cristo. Nós não estamos aqui por religião. Nós estamos aqui porque Jesus morreu por nós.
Nós estamos aqui porque a gente é diferente mesmo. A gente é cidadão do céu. Está só trabalhando para o rei aqui na terra. Mas o nosso lugar é lá. Eu não estou aqui por causa de religião. Eu não misturo mesmo religião com nada. Porque religião atrapalha tudo. E Jesus resolve tudo. Eu não vou misturar religião com profissão. Religião você não mistura mesmo, amado. Mas eu duvido você ser um cristão de verdade e conseguir. Ah não, hoje eu sou cristão, amanhã eu não sou. Domingo na igreja eu sou cristão de verdade, mas segunda-feira no trampo eu não sou. Segunda-feira na faculdade eu não sou. Se a sua motivação for espiritual, se prepara para viver voos altos, meu irmão. Porque Deus vai te dar visão. E visão de águia. E sabe qual que é o lindo da águia? A águia não voa abaixo não, amados. A águia pode voar lá em cima, porque de lá ela enxerga a galinha lá embaixo, lá, os pintinhos da galinha lá embaixo. Ela fala, opa, a janta já está se movendo. Lá de cima ela já enxerga quilômetros de distância. Ela falou, opa, está lá a minha presa. Está lá o meu alvo. Fala assim, Deus está me dando visão para uma vida. Só que é visão de águia. É visão de águia, querido. É visão de águia. Gênesis 1:28 diz assim: e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Diga assim, a visão de Deus para mim é que eu domine muito bem o que Ele pôr na minha mão. Seja o melhor. Você não precisa ser o melhor do mundo, mas seja o melhor que você pode ser. Você vai ter credibilidade para cumprir a visão de Deus. Seja o melhor. Seja o melhor. Como vai para a internet aqui, eu não posso falar seu testemunho aqui, Ariel, mas fique em pé. Depois do culto, encosta no Ariel e pergunta o testemunho deles da semana passada. Você pode compartilhar em particular depois para eles, filho? Encoste, por favor, encoste nele. Não, porque vai para a internet e teria que mencionar o nome da empresa. Pergunte, testemunho de fidelidade, de não aceitar o padrão desse mundo e estão vivendo a vitória de Deus. A vitória de Deus. Chegue neles e pergunte. Chegue neles e pergunte. Entendeu? Para ele e para a esposa dele. Testemunho. Testemunho, amados. Testemunho. Testemunho. Não posso falar, mas tem uma jovem aqui na igreja que o chefe falou, quer ser promovida? Falou, quero. Vamos dar uma saidinha? Ela falou, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Sabe o que aconteceu? Hoje o chefe não está mais na empresa e ela está no lugar dele. Está entendendo? Porque soube dizer não. Tinha a visão certa de que porque Deus te chamou. Tenha a visão certa que Deus te escolheu, meu irmão. E você vai ter sucesso em tudo que você fizer. Deus te deu unção de domínio. Deus não te chamou para ser cauda, mas para ser cabeça. Você não precisa perder a visão para chegar aonde Deus quer que você chegue. Ele é suficientemente poderoso para te colocar onde Ele quer colocar. Para te colocar onde Ele quer colocar. Não perca a tua visão. Não perca. Acredite. Deus te escolheu para ser parte do maior plano da humanidade, que é o resgate dela mesma. Se coloque em pé. Ter visão para uma vida. É enxergar a altura onde Deus quer te levar. Tenha visão clara. Trace metas. Aonde você quer chegar? Por que você quer chegar? E por que Deus deve te levar até lá? Por que Deus deve te levar até lá?
Essa é a grande pergunta. Aonde você quer chegar? Por que você quer chegar? E por que Deus deve te levar lá? Por que Deus deve te levar lá? O que o reino de Deus vai ganhar? E eu não estou falando aqui da parte financeira. Porque isso, Deus é Deus, meu amado. Sempre vai ter fiel na face da terra. Está na Bíblia. Mas o que o reino de Deus vai ganhar se Deus te levar onde você quer chegar? O fundador da Colgate, ele fez um propósito com Deus. Eu não lembro exato qual é o número de faturamento, mas cada vez que a Colgate atingisse aquele número de faturamento, ele dobrava o dízimo dele. Ao ponto de chegar a praticar o dízimo inverso. Ele ficar com 10% e dizimar 90%. O amados, eu tenho certeza que eu ia ser muito feliz se eu dizimasse 10% do faturamento da Colgate. Se eu ganhasse 10%, né? Porque o 10% do faturamento da Colgate, eu acho que é maior do que nós todos aqui juntos, mais alguns milhões de vezes. Aquele irmão, que eu nunca tinha visto ele na vida, mas o ano passado, sem me conhecer, decidiu investir $30 mil na minha vida, para eu ir lá para a Ásia estudar. Um ano atrás, nesse dia 15 de outubro do ano passado, eu estava lá na Ásia estudando. O cara nunca tinha me visto na vida, mas o pai dele fundou a empresa com o seguinte propósito: Senhor, eu não sei pregar, mas se o Senhor me der um negócio próspero, eu vou investir na vida de quem sabe por toda parte do mundo. E calhou de eu ser um dos escolhidos e ir para lá. Éramos em 30 países diferentes. E aquele homem foi jantar comigo uma noite. Ele e a esposa viajou para lá, foi jantar conosco. Como é fácil quando você tem jatinho, né? Onde você está, você decide ir, vai e beleza. E eu falei, Deus, eu não sei nem o que falar para esse cara. O cara nunca me viu. E decidiu investir isso tudo na minha vida. E eu perguntei para ele, eu falei, cara, tu é bilionário. Por que você não vendeu a empresa quando seu pai passou para você e foi usufruir da fortuna? Aí ele falou assim, você está querendo me provar, né? Eu falei, não, é porque eu preciso conhecer essa tua essência tão maravilhosa. E ele falou, porque quando meu pai, que ainda é vivo, foi passar a empresa para mim e para o meu irmão, ele falou assim, eu tenho 2 executivos aqui que eu posso contratar e tocar essa empresa para mim. E eu tenho vocês 2, meus filhos. A minha escolha vai depender da decisão de vocês. Se vocês estão dispostos a dar continuidade na promessa que eu fiz para Deus, quando Deus me deu essa empresa. E ele falou assim, a minha motivação, todos os dias, ele falou, ainda hoje eu acordo 5:30 da manhã, sou o primeiro a chegar na fábrica, a olhar os relatórios de faturamento e fazer o cálculo de quanto nós vamos investir na obra de Deus naquele mês. Sabe, queridos, visão clara. Deus pode te levar a lugares extraordinários. Lugares extraordinários. Mas se você não perder a visão de Deus em primeiro lugar, não esquecer a tua família,
e não esquecer o propósito para qual você foi chamado. Fecha os teus olhos. Fala para Ele. Aonde você quer chegar? Fala para Ele. Por que você quer chegar? E fale para Ele. Por que Ele deve te levar lá? Pai, é tão lindo, Deus, estudar a história de Paulo, Pai. Mas por outro lado, Pai, é tão surpreendente ver que entre uma gigantesca multidão que havia conhecido o Senhor pessoalmente, havia sido curado pelo Senhor, havia sido liberto pelo Senhor, que presenciou os seus milagres, que presenciou a ressurreição de Lázaro, que presenciou a ressurreição da filha de Jairo. Gente que viu tanta coisa extraordinária, Deus. E o Senhor ia encontrar em alguém que tinha como vida matar os cristãos o coração correto para cumprir a visão. É muito surpreendente, Pai, e de alguma maneira até triste, que entre aqueles que te tocaram, Deus, entre aqueles que os apóstolos falaram quando aquela mulher do fluxo de sangue disse, o Senhor disse, alguém me tocou, e os apóstolos falaram, a multidão te comprime, mestre. É triste saber que daquela multidão que te comprimia, nenhum tinha, Pai, a visão certa. Hoje nós estamos aqui, Pai, e o Senhor está nos dando a visão certa. Nós temos uma visão de igreja, nós temos uma visão de reino. Mas o Senhor tem nos dado uma visão também individual para a nossa vida. Cada um aqui individualmente é tão importante, Deus. É a obra-prima da tua criação. Foi escolhido a dedo pelo Senhor para nascer nessa geração certa. Que o Senhor possa, Pai, ouvir de cada um deles nessa noite, aonde eles querem chegar, por que eles querem chegar, e por que o Senhor deveria levá-los até lá. Meu Deus, que assim como Paulo pôde fazer este relato ao rei Agripa, que ele cumpriu a visão que Deus deu para a vida dele. Que cada um dos teus filhos, Pai, das tuas filhas nessa noite, possam cumprir. Possam cumprir. Possam cumprir. Que na profissão deles, no negócio deles, no empreendimento deles, na carreira deles, eles nunca esqueçam que eles estão ali como agentes do teu reino. Aonde o Senhor os levar a morar, que eles nunca se esqueçam que naquele lugar aonde o Senhor os levar, eles estão ali como agentes do teu reino. Que em cada conquista, Deus, que o Senhor os permitir de alcançar, o teu reino seja glorificado e a visão venha se cumprir, Pai. Abra os olhos agora, Deus, deles, físicos e espirituais. Que a partir dessa noite, Pai, eles enxerguem diante deles de uma maneira que eles nunca enxergaram antes. Que eles enxerguem, Pai, diante deles de uma forma que eles nunca enxergaram antes.
Pai querido eterno, dê a eles discernimento, dê a eles habilidade, dê a eles sabedoria, dê a eles inteligência, dê a eles destreza, meu Pai querido eterno. Dê a eles ousadia, dê a eles, meu Pai, coragem. Dê a eles autoridade, dê a eles poder, dê a eles influência, meu Pai eterno, para cumprir a visão que o Senhor tem para eles. E que, Senhor, quando eles chegarem aonde o Senhor os levará, que eles não se esqueçam da razão pela qual o Senhor os levou. Pelo poder do nome de Jesus, Pai, para honra e glória do Teu nome. Diga comigo assim: eu viverei. Mais forte: eu viverei a visão de Deus para a minha vida. Existe uma visão para o reino, existe uma visão para a igreja, mas existe uma visão para mim. E eu viverei, eu cumprirei a visão de Deus para mim. Senhor Jesus, encontre em mim tudo necessário para cumprir a visão e o propósito na minha vida. Eu irei honrar e bendizer o Teu nome aonde o Senhor me levar, em nome de Jesus. Aleluia. Amados, você não está aqui por um acaso. Deus tem uma visão para você. Deus tem uma visão. Mantenha a motivação correta, a motivação espiritual. Trace metas para a tua vida. Como eu sempre menciono, aquela frase de Sêneca, o filósofo grego: o navio que não sabe a que porto vai, todo vento é contrário. Trace meta. Deus hoje abriu os teus olhos. Chegue na tua casa, faça um exercício. Pega um pedaço de papel e uma caneta e comece a escrever as coisas que Deus vai te mostrar. Comece a escrever. Comece a escrever. Escreva. Um dia, quando eu cheguei aqui em Barueri, a irmã Cida estava aqui naquele dia, 6 pessoas numa ceia, lembra, irmã Cida? E eu falei para uma pessoa que eu abria os olhos, eu via 6 pessoas, mas eu fechava os olhos, eu via a igreja cheia. E aquela pessoa riu de mim. Só que hoje é uma verdade, porque eu sei quem me mostrou. Cheguei um dia e falei: vamos preparar lá embaixo, que nós vamos ter 100 crianças. Olharam para mim com a cara de deboche. Hoje a gente tem mais de 200. Tá lá, ó. Tá lá. Faça esse exercício. Chega na tua casa, pega o papel e a caneta e escreve o que Deus vai te mostrar. Porque uma visão na cabeça vira um sonho, mas uma visão no papel vira um projeto que você realiza. E começa a pôr metas. Eu vou, porque Deus vai me levar, é Ele que está me mostrando. Eu vou. Mas faça esse exercício. E sempre se faça essas 3 perguntas: aonde eu quero chegar? Por que eu quero chegar? E por que Deus deve me levar lá? Por que Deus deve me levar lá? Em tudo, amados. Em tudo. Em tudo. Sempre se faça essas 3 perguntas. E eu garanto, amados, a minha vida é um testemunho vivo disso que eu estou falando. Eu garanto para você que vai valer a pena e você verá Deus te levar.